Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Nesta semana, a Universidade Federal do Maranhão recebeu mais de 350 denúncias de fraudes que teriam ocorrido no sistema de cotas raciais em diversos cursos. Essa não é a primeira vez que ocorre esse tipo de suspeita, que vem se repetindo ano após ano. Para comentar sobre o sistema de cotas aqui no Maranhão e outros assuntos também, a gente recebe hoje no Resenha o advogado Eric Moraes, que é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB e presidente da Comissão da Igualdade Racial. Bom dia, Eric. Bom dia, Cristiane. Seja bem-vindo ao Resenha. Muito obrigado. Aliás, a gente tem aí o mesmo sobrenome, né? Moraes com E pois também. Pois é, somos xarás, né? Pois é. Eduardo Bueno, que vocês já conhecem, é o nosso jornalista convidado de hoje do Resenha, que está aqui sempre com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Bom, fala um pouquinho pra gente dessas denúncias. Essas denúncias, elas não são novas, né? Todos os anos a gente sabe disso, a imprensa tem divulgado muito a questão das fraudes, das suspeitas, né, de fraudes em relação a essas cotas raciais. Como é que se deu essa denúncia? De onde é que ela parte? Cristiane, no ano passado, em meio ao início da pandemia, foi criado um site, né, onde a população maranhense estava ali abastecendo aquela rede social com muitas denúncias acerca do crime da afroconveniência. Que seria a afroconveniência aquele momento em que a pessoa branca tenta ser negra por um único momento para atingir o requisito legal da cota, em vestibular, em editais. Então, a OAB, junto com a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, criou um projeto chamado Observatório de Cotas Raciais, onde essas demandas poderiam ser institucionalizadas. O que aconteceria, Cristiane e Eduardo? Essas denúncias, elas não ficariam ali à mercê do tribunal da internet, né? Sim. A gente ia ter um cuidado de proteger, né, tanto quem estava sendo denunciado, quanto quem estava fazendo também a notícia. Então, é criado esse site onde a população abasteceu com mais de 400 informações e a UFMA agora inicia um processo onde a OAB foi convidada, assim como o Observatório de Cotas Raciais, para se tornar um observador da revalidação, pasmem vocês, de 352 pessoas para ver se essas notícias são verdadeiras. Bom, então esse processo de validar essas informações vai começar agora, não é isso, Eduardo? Que ferramentas que devem ser usadas para isso no observatório? Isso, o observatório ele recebe essas denúncias e esse processo administrativo da UFMA, né, é uma revalidação, ou seja, volta à etapa de quando a pessoa se inscreveu na UFMA, né? Ela vai passar pela comissão de heteroidentificação. É importante a gente frisar que essa comissão de heteroidentificação, ela passou um tempo sem existir, então ela vai ter que fazer essa revalidação e ali ela vai ser avaliada para ver se realmente ela é pertencente às cotas raciais. Agora, Eric, você estava falando do período em que a comissão de heteroidentificação ela ficou desativada, né, por conta de uma nova legislação. É importante também a gente fazer um histórico das cotas raciais, né? No ano de 2007, então, a Universidade Federal do Maranhão instituiu as cotas, foi isso? Exatamente. Foi nesse ano, as cotas, a comissão de heteroidentificação, salvo engano, funcionou até 2012, então acho que foi um período aí de 8 anos, em que ficou valendo autodeclaração. Eduardo, isso é danoso demais ao movimento negro, a toda a nossa militância. Haja vista que a pessoa, ela só tinha autodeclaração. Então a fraude aconteceu de maneira espantosa. A gente tem aí uma ideia de que 70%, 80% dessas vagas tenham sido cometidas por afroconveniência, já vista que não tinha um mecanismo. Quando a gente fala no Brasil de direitos éticos raciais, ou seja, a implementação das cotas foi feita de maneira abrupta. Então abriu-se essa lacuna que só foi corrigida em 2018 com uma portaria do governo federal. Então a gente tem que fazer agora esse momento de fiscalização. Agora, quando se fala 70%, 80% é um número muito alto, né? De fraudes e de autodeclarações aí que podem ser fraudulentas, né? Sim, a gente conhece o histórico racista da sociedade brasileira, né? A gente sabe que as pessoas se acham donas, né? Querem se impor aquele racismo,
que estrutura toda a sociedade e estrutura também a política de cotas raciais. A gente percebe que a falta de fiscalização mobilizou essa demanda muito grande. Agora, isso já não era esperado, Eric, num país onde a gente tem diversas leis, né, diversos marcos legais aí, né, para tudo, mas a gente não tem toda uma logística, né, e um aparato instrumental para poder fiscalizar e para poder verificar, né, como é que isso se dá no dia a dia. Ou seja, lá na ponta, lá onde está acontecendo, a gente vê isso com os programas sociais todos, né, o índice de corrupção nesses programas sociais. A gente tem visto isso durante a pandemia, né, que isso está muito claro para a gente, né. Então isso já não era algo anunciado? Sem sombra de dúvida, você foi perfeita no posicionamento. Os negros, Cristiane, eles nunca foram tão atingidos, tão violentados no Brasil como depois da implementação de cotas raciais. Eu falo para você que eu vivi o período antes, eu fui aluno da UFMA antes do período de cotas raciais, e após essa implementação a gente começa a ser vítima de diversos ataques racistas. E a falta de fiscalização é mais um ataque racista, é mais uma forma de não dar efetiva valor, né, a essas reparações da injustiça que foi a escravidão, que até hoje tem consequências muito fortes na sociedade brasileira. Agora, Eric, é também preciso desconstruir o discurso racista de que as cotas são uma facilidade, não uma reparação histórica? Sem sombra de dúvida. As cotas raciais, elas foram inventadas na Índia, né, justamente com o sentido de permitir com que as minorias, né, que houvesse uma democratização nesse sistema. Eduardo, para você ter uma ideia, em Harvard, nos Estados Unidos, ele já tem 80 anos de cotas raciais. No Brasil, a lei de cotas raciais é de 2012, a gente tem 8 anos. Ano que vem ela já vai ser de novo questionada para saber se elas podem ser implementadas de novo, serem renovadas. Ou seja, quando eu falo de Harvard, eu falo de universidade particular. Isso nem existe ainda no Brasil. Então, assim, é muito irrisório que a gente vê ainda da efetividade dessa política. Você está falando então de constantes tensões mesmo em torno das cotas, é isso? Sem sombra de dúvidas. Existe uma falta de reparação. Para você ter uma ideia da sociedade civil, a única instituição que trabalha com a reparação da escravidão é a OAB. As cotas raciais, ela é somente um aperitivo da militância e do movimento negro. A gente quer muito mais do que isso. E você está vendo que com uma única implementação tem todo esse tipo de violência, tem toda essa afroconveniência, 352 casos só na UFMA. Então a gente vê que muito mais ainda vai vir por aí. Se a gente for falar em nível de Brasil, quanto que não é esse número, né? Deve ser gigantesco. Eric, agora a gente está falando aí de um racismo estrutural, né? A gente está falando de uma sociedade brasileira extremamente racista, apesar de toda a miscigenação de raças, apesar de todas essas misturas, mas o racismo, ele está na nossa casa, ele está na nossa vizinhança, ele está no nosso trabalho, ele está em todos os ambientes. Então, para que esse sistema de cotas funcione antes, a sociedade brasileira não precisa se enxergar de uma maneira muito maior, né, em termos de relação com esse passado e com essa dívida histórica que a gente tem? É perfeito o seu posicionamento. O que a gente enxerga através disso? A gente tem ainda aqui, Cristiane e Eduardo, um movimento muito, muito inicial da formação de uma sociedade antirracista. Quando eu falo antirracismo, eu falo daquela pessoa que não comete o racismo, mas que ela também tem atitudes proativas, né, que reconheça seus privilégios, que coloque em prática esses movimentos. Ou seja, a gente tem que ter uma sociedade apoiando as cotas raciais. É importante, gente, que a gente democratize a educação brasileira. A gente ainda tem uma parte muito elitizada que tem acesso a esses mecanismos. E não tem melhor forma do que combater o racismo do que através da educação. Eric, você está falando então, portanto, que não adianta só não praticar atos racistas, mas é preciso também ter um discurso antirracista, né? Apoiar ações antirracistas. Agora, queria te perguntar também, com relação a essas redes sociais, as mídias sociais nesse momento, existe também uma ideia de que o discurso antirracista, ele é politizado, ele tem algum viés político. É mais ou menos isso ou existe um outro caminho? As pessoas então estão levando o que deveria ser uma atitude de reconhecimento de racismo para esse lado político, é isso? Acontece muito isso, Eduardo e Cristiane.
O movimento negro, né, as nossas pautas, elas são atacadas de diversas formas. Uma delas é a apropriação. Dizem muito no Brasil, né, que o movimento negro é um movimento de esquerda, né, e a direita também nunca pautou nada em termos de movimento negro, mas isso não é verdade. A pauta de direitos étnicos, raciais, do movimento negro é dos negros e das negras brasileiras. Nós que somos os proprietários, nós que temos o lugar de fala dessa demanda. E isso atrapalha de diversa forma, porque a gente vê que quando acontecem diversas mudanças, como a gente tem atualmente no governo federal, a gente está tendo um fronte-ataque aos quilombos, aos direitos dos negros, a uma fundação que deveria estar protegendo os nossos direitos e, ao invés disso, está nos atacando. Então é isso que a gente vive na sociedade brasileira, que eu considero a mais racista do mundo. Bom, quando a gente fala de uma questão política, eu acho que tem que ser uma questão política, né? Tem que ser pautado como uma questão política, sim. Agora, não pode ser uma bandeira partidária, né? De determinado lado, porque tem que ser de todos os lados, né? Eu acho que é o grande inconveniente dessa discussão, é a gente achar que a discussão dos direitos, né, de negros e negras no Brasil, ele tem uma cor e ele tem uma bandeira. Exatamente. Quando a gente fala de uma formação antirracista, Cristiane e Eduardo, a gente está falando de que a gente tenha um cidadão que entenda que essas pautas de direitos raciais, ela não é do negro, ela é de todo cidadão brasileiro. É um compromisso nosso, está na nossa Constituição, no artigo 5º, a igualdade racial. A gente tem que fazer todo um sistema de políticas públicas para que a gente tenha essa população tendo o verdadeiro acesso àquilo que está promulgado na lei. Porque quando a gente fala da nossa população, a gente está falando de uma população de que tem os seus direitos reservados ali, do que a gente chama do direito formal, mas quando a gente vai transformar isso na prática, né, que é o direito material, isso não acontece. Para você ter uma ideia, quando a polícia faz uma operação e uma pessoa negra, né, óbvio, é morta, assassinada, sequer é questionada a possibilidade flagrante da pessoa que cometeu aquele crime. Então, assim, é uma coisa, parece que tem um código para um determinado tipo de raça e um código para as pessoas pretas. Ou seja, isso está em todos os sistemas, né, brasileiros, né, essa coisa do racismo a gente vê em toda a operação desse sistema. Né? Esse país foi construído para isso, né? A gente fala que a nossa intenção, a nossa militância é quebrar essa engenhoca, essa máquina de moer negros que é o Estado brasileiro. Para você ter uma ideia, o Maranhão é o estado com a maior quantidade de quilombos. E a gente está tendo determinações do governo federal para, em plena pandemia, agir ilegalmente, realizando a remoção compulsória, ilegal, através até de direitos internacionais, do qual o Brasil é signatário. Então, esse racismo estrutura todas as camadas brasileiras, na economia, na política, na educação. Então, a gente precisa bloquear, furar essa espessura que é o racismo, né? Bom, Érica, Eduardo, eu queria pedir licença para vocês para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre as cotas raciais. Olá, voltando com o programa Resenha, a gente entrevista o Eric Moraes e a gente está falando sobre cotas raciais. Mas antes eu tenho um recado muito especial para dar para você. Sabe o app do momento, aquele que está bombando, ele mesmo, o TikTok, que todo mundo usa. Além de vídeos divertidos para dar risadas e aprender coisas novas, você também pode ganhar dinheiro convidando amigos para se divertirem também. Sim, dinheiro mesmo, e é real. É para você ficar TikTok-rica. Tudo que você precisa fazer é indicar seus amigos e usar o código RICA com Y e K. É isso aí. Quem ainda não tem o TikTok pode baixar de graça. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está ali na tela e você já tem o app. Basta convidar os amigos e não precisa baixar de novo. Aí você clica no ícone da moedinha, certo? E depois clica em convidar e sai mandando o código para todo mundo mesmo, viu, gente? Quanto mais gente aceitar seu convite, usar seu código, mais você ganha. É TikTok Rica e não é sorteio não, viu, gente? Indicou, seu amigo usou, seu saldo aparece na hora. Aí você resgata para usar como você quiser. A grana você usa para pedir uns lanches para a família, para comprar um presentinho, você que manda. Baixa agora, indique os amigos e TikTok Rica.
Bom, agora a gente volta para a nossa entrevista, recado tá dado. Eduardo Bueno, é com você. Vamos lá, Cris, eu sigo daqui falando então com o Eric Moraes. A gente continua essa entrevista que trata de um tema muito importante, que são as cotas raciais. Eric, queria começar te perguntando então nesse bloco, se você acha que as pessoas desconhecem a legislação ou se realmente o objetivo principal é praticar crimes, é isso? Eu acredito na afroconveniência, Eduardo, não tenho dúvida disso. É um movimento que cresce exponencialmente no Brasil, né? Preciso frisar à sociedade o que seria isso. A pessoa utilizar de bronzeamento em excesso, a pessoa utilizar implementação artificial dos lábios, né? Fazer contornos de maquiagem do nariz, né? Muitas pessoas alegam para a gente que tem a mãe ou o avô negro, os pais são negros e por isso elas podem ter acesso à cota, ou então que o fato delas não terem o cabelo liso, o cabelo dela ser um pouco cacheado, ou o cabelo dela ter cachos, isso vai indicar a ela que ela pode cumprir esse requisito legal. Então eu não tenho dúvidas de que a afroconveniência junto com o colorismo, né, um braço do racismo, né? É preciso informar que o racismo é uma ferramenta tecnológica de poder, ele se reinventa, né, no Brasil de uma forma muito silenciosa, e é assim que eu caracterizo esses tipos de fraudes nas cotas raciais. Agora, Eric, na prática, como é que o observatório vai funcionar? O observatório, ele funciona através dos sites da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, da Defensoria Pública da União, que é a DPU, e da Defensoria Pública do Estado, que é a DPE. O que acontece? O cidadão vai lá no site dessas escolhe um site dessas três instituições, lá tem um banner eletrônico com o nome Observatório de Cotas Raciais. Quando ele der um clique nesse banner eletrônico, ele vai ser direcionado ao projeto de Observatório de Cotas Raciais, ele vai ler ali quais são os direitos da política de cotas, né? Até para ele ter uma informação, ele vai se cadastrar e num segundo momento vai lá poder fazer sua denúncia de maneira segura, sigilosa, institucionalizada, e aí a gente vai poder demandar as instituições. Isso é importante ressaltar, porque às vezes as pessoas não denunciam com medo, né, desse sigilo não funcionar, né, mas isso está resguardado dentro do observatório. Sem sombra de dúvidas. A preocupação e a formação desse projeto, eu preciso lembrar aqui dois amigos que participaram, que é o Dr. Jean Nunes, da DPE, e o meu também querido amigo, o Dr. Yuri Costa, que é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, defensor público da União, é que essa demanda que estava acontecendo na internet, ela fosse institucionalizada de maneira a proteger a sociedade. Tanto quem estava levando essas notícias, né, ao conhecimento, quanto das pessoas que também estavam sendo denunciadas. Então, quando a gente faz essa proteção, a gente espera que a gente aumente a demanda para que a gente possa ter a devida fiscalização. Qual tem sido o cenário encontrado até agora? Inclusive, a gente lembra que essas entrevistas, né, essas chamadas a esses estudantes já começou, né? Isso, Eduardo. A experiência tem sido única, né? Eu falei já para você nos bastidores, né, que em 20 anos de militância de direitos humanos, eu talvez nunca tenha passado por uma situação tão inusitada, que é essa revalidação das pessoas, né, que estão sendo convocadas pela UFMA a conferir se elas são pretas ou pardas, né? E então a gente, desde quarta-feira da semana passada, está acontecendo esse movimento, né? As pessoas estão sendo lá revalidadas novamente, e daí a gente reintegra, né, o aparecimento de todos aqueles argumentos racistas, né, que as pessoas têm ido lá, né, se utilizar como se isso fosse uma característica, ou seja, tenho cabelo cacheado, meu avô é negro, isso tudo, gente, é mais uma prática de racismo, né? Quem é negro é a pessoa que fenotipicamente, né, tem aquela identificação que pode ser vítima de racismo, né? No ambiente estudantil, no ambiente político, são essas pessoas que a gente quer reparar as injustiças históricas do Brasil. Eric, a gente tem olhado para essa sociedade, olhado aí para um tempo histórico, né, de muito tempo atrás, das lutas, né, a nossa luta, né, por essa liberdade, né, e por essa reafirmação do povo negro e dos direitos, ela caminha um pouquinho diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, então a gente tem lutas diferentes, mas o fim é o mesmo, né, a gente tem o mesmo fim. O que tem custado mais caro para o movimento negro hoje? O que você poderia dizer que tem custado mais caro? Olha, eu entendo sempre, as
pessoas falam, lá vem aquele menino chato falar de escravidão de novo. Eu entendo sempre, que é o entendimento do crime de lesa à humanidade que o Estado brasileiro cometeu durante 400 anos. Esse crime de lesa à humanidade, gente, ele é imprescritível. Os nossos ancestrais, do Eduardo, diversos brasileiros foram assassinados, estuprados, sequestrados, vítimas de sodomia. A gente precisa fazer que a sociedade entenda que esses crimes são imprescritíveis, que o Brasil precisa ser condenado, não para que a gente vá com um processo criminal colocar as pessoas, ou os descendentes dessas pessoas, não, para que a gente tenha um facilitamento, um entendimento da luta antirracista no Brasil, para que as pessoas entendam que essas pessoas que hoje em dia fazem parte das populações mais pobres, dos lugares que não têm acesso à luz, à água, isso é um processo feito, sistematizado pelo Estado brasileiro. Até 1934, a gente tinha a eugenia como uma prática de Estado. Esse Estado, ele imigrou pessoas para trabalharem na lavoura, porque o negro ele só serviria para trabalhar de graça. Então, a gente tem que refazer todo um sistema, né, toda uma cultura de sociedade para que tenha entendimento do verdadeiro papel daqueles que construíram e fizeram esse país, que são os indígenas, né, eles são os donos dessas terras, e os negros que construíram esse Estado. São essas duas pautas que deveriam ser as primordiais no Brasil, né? A reserva, a demarcação das terras indígenas. Exatamente, assim como a certificação dos quilombos. Agora você falou trabalho de graça e a força, né, e trabalho forçado, né, que a gente ainda vê nos dias atuais, né, as camadas, né, mais pobres da população. O Maranhão, Eduardo, é um dos estados que mais exportam, né, mão de obra escrava, né, para o restante do Brasil, né, então a gente tem visto isso. Você falou de uma questão importante, né, educação. Talvez isso que você fala da sodomia, da forma como os negros foram tratados durante esses 400 anos, né, de uma forma institucionalizada, inclusive, né, uma violência institucionalizada, ela precisa sair dessa caixinha fechada, não é necessário que se fale mais às claras dentro da sala de aula, dentro das universidades, do que de fato aconteceu, porque me parece que a gente trata essa questão ainda de forma muito romantizada, assim como a gente trata também a questão da ditadura, e fica tudo numa caixinha preta que a gente tem medo de abrir e que tudo aquilo seja revelado. Não é necessário que nossas crianças, que os nossos adolescentes, que as instituições discutam isso de forma mais real? Sem sombra de dúvida. Uma das táticas do racismo, né, é invisibilizar, né, é tentar normalizar esse assunto, ou mesmo criar um espanto quando se fala de racismo, né? Eu falo que no Brasil a pessoa admite que matou uma pessoa, mas ela não admite que ela é racista, porque no Brasil é criado, né, isso é estruturado para que isso seja uma coisa que, como se fosse você requisitasse os direitos, fosse ser uma coisa polêmica. Não é isso. Existe, Cristiane Eduardo, uma lei que é a Lei 10.639, que, como eu já ressaltei para vocês, a gente não consegue colocar os nossos direitos em prática. Essa lei fala que toda a história do negro, a história da África, né, e diversos outros fatores que não nos são ensinados no colégio, né? Você aprende no colégio que o negro era escravo e só. A gente tem uma lei que trata disso, que vai permear a luta antirracista através da educação, mas a gente não tem a efetividade por parte do Estado. Professores de diversas religiões não querem implementar essa legislação. Então, a gente tem aí também uma luta para que essa legislação seja aplicada de maneira correta. A gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul. A Comissão da Verdade está em convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, que conseguiu auditar essa lei através do Tribunal de Contas do Estado, né? Fazer com que haja um questionário em todas as cidades para saber se elas estão cumprindo essa lei. Então a gente vai tentar trazer esse mecanismo para cá, para que o Maranhão seja o primeiro do Nordeste a conseguir aplicar com eficácia a Lei 10.639, alterada para a Lei 11.645, que incluiu também a história do negro da África, a história também indígena. Eric, na minha família eu via muitos discursos assim absurdos. Quando eu era criança, por exemplo, até uma
uma coisa que eu vou falar aqui no programa, os meus tios brancos falavam, olha, não chega perto da minha filha porque eu não quero ter um neto escurinho. A minha tia ouvia da família, você tem que se casar com um homem branco para clarear a sua pele. Isso é um racismo intelectual. E vem também, você estava falando bastante da educação, né? Temos historicamente poetas negros, temos historicamente heróis negros que foram invisibilizados. Como reparar tudo isso? Exatamente. Você traz um caso muito emblemático, né? Que é a eugenia, né? O embranquecimento da população brasileira. Isso é histórico, Eduardo. No primeiro censo que foi realizado no Brasil, o Estado brasileiro percebeu que a população brasileira era formada de 80% de negros. Isso criou um choque. O Brasil, então, começa a trazer imigrantes, né, com o sentido de embranquecer a sociedade, e não é seus tios só que pensam isso, é o Estado brasileiro que ensinou a população a embranquecer a população, pois isso... a gente tem um racista muito aclamado aqui no Maranhão, né, que é o Nina Rodrigues. Ele é um dos percussores do racismo científico que trazia a ciência no sentido de que o branco era mais intelectualizado. Então isso é uma coisa proposital. A reparação é a que vai trazer o verdadeiro sentido, a verdade à história brasileira. A gente tem a cultura de cultuar pessoas que foram genocidas, como Duque de Caxias, que é reverenciado em todas as escolas, em diversas instituições, e a gente não sabe a história de Negro Cosme, que é o verdadeiro herói maranhense e que foi morto por Duque de Caxias. É Negro Cosme que merece uma estátua muito grande e ter seu nome reconhecido por toda a nossa população. Bom, a gente quer agradecer a tua participação aqui, Eric, sobre essa discussão, que é uma discussão extremamente ampla, né, e de diversas pautas dentro de uma pauta maior, né, a gente tem muito que conversar e a gente vai acompanhar o Observatório funcionando, as instituições aí trabalhando para que, de fato, a verdade se esclareça, a verdade se estabeleça, não é isso, Eduardo? Exatamente, é o que a gente espera, né, que essas pessoas deixem de aproveitar esses espaços, né, se aproveitar mesmo de praticar crimes, né, para ter consciência e deixar quem realmente precisa ocupar essas vagas. Muito obrigada, viu, Eric? Só agradecer, o Observatório é uma arma do cidadão. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Eduardo. Obrigado, TV Difusora, mais uma oportunidade. Bom, eu queria convidar você para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, a gente tem o São João das Tradições. E, aliás, eu faço menção aqui que a nossa cultura popular, toda a rica cultura popular do Maranhão tem influência direta dos negros e a gente só tem esse patrimônio todo cultural graças ao povo negro, às mulheres e aos homens negros. E a gente vai mostrar isso aqui na tela da TV Difusora, na nossa Rádio Difusora FM, nas nossas redes sociais. Então não perca daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, de 10 ao meio-dia, um convite para você aí para o nosso São João das Tradições. O Resenha vai ficando por aqui, a gente volta no próximo final de semana. Até lá.